Oi, gente! Eu sou a Renata Schmidt e esse é mais um vídeo do Pátria Amada Criminal. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês podem ver, hoje eu tô sozinha. I'm flying solo. O que acontece é que a Nath ficou um pouco doente e acabou pedindo para que eu gravasse esse vídeo sozinha. Então, infelizmente, é só com a minha cara feia que vocês vão ter que contar no vídeo de hoje. Mas fiquem tranquilos que não é nada muito sério. O vídeo de semana que vem a Nath já volta, então vai ficar tudo bem. Peço só um pouquinho da paciência de vocês. Espero que vocês gostem da história que a gente preparou, apesar de eu estar aqui solita, né? Bom, eu não vou dar o disclaimer que a gente sempre dá, né, quando a gente começa a gravar, porque vai ser um vídeo um pouquinho mais sério. Primeiro porque o tema é bem pesado, já quero aproveitar para dar um alerta de gatilho de cenas fortes. Então, se você não tá nessa vibe, se é uma coisa que você não tá muito afim de ouvir, se você não quer nada muito descritivo, muito gráfico, não tem problema nenhum. Pode ver os outros vídeos do canal, que tem alguns vídeos que não são tão gráficos, né, que não tem um conteúdo tão pesado, ou espera um pouquinho e assiste quando você tiver melhor, não tem problema nenhum. Bom, e segundo, porque como eu tô sozinha, eu não vou ter com quem fazer piadelas. Então, acabou, né? Vai ser um vídeo um pouquinho mais sério. Acho que eu não sei se para o bem, não sei se para o mal. Vocês decidem, depois me contem o que vocês acharam. Ficou muito mais sério? Obviamente, como vocês já sabem pelos outros vídeos que eu gravo sozinha, né? Não vou deixar de dar meus pitacos, mas vai ser um vídeo, eu diria, um pouco menos jocoso, assim, tá? Bom, esse tema, ele foi sugerido para mim pela Adriana Neitzel, que também foi a ouvinte barra amiga que nos sugeriu o especial dos Darwin Awards. Então, yay! Muito obrigada, Neitzel, por mais esse tema. E como vocês já devem ter visto na thumbnail, eu vou contar para vocês a história da Ana Rosa, também conhecida como a Milagreira de Botucatu. Sem mais delongas, porque já falei demais, mais de 2 minutos falando literalmente sozinha. Vamos para a história. A nossa história começa na manhã do dia 22 de junho de 1885. Então é um crime vintage. E o que aconteceu nesse dia? Um fazendeiro que estava cavalgando na região de Botucatu, que é uma cidade que fica a 235 quilômetros de São Paulo. Se você é do interior como eu, você sabe de Botucatu, tem uma Unesp lá, então era uma cidade do circuito universitário. Você provavelmente vai conhecer, né? Pois bem, esse fazendeiro estava cavalgando pela região quando o cavalo dele decidiu, do nada, assim, o cavalo parou de obedecer os comandos dele e o cavalo começou a sair da rota. E ele estranhou, porque não era uma coisa que acontecesse normalmente. Ele acabou meio que, depois de brigar um tempo com o cavalo, né, tipo, de tentar conduzir o cavalo para o lado que ele queria, ele meio que desistiu e deixou o cavalo levar ele para onde o cavalo estava querendo ir naturalmente. E ele acabou indo parar num terreno que ficava nos arredores de Botucatu, próximo ao rio Lava-Pés. E foi lá que ele encontrou uma cena horrível. Que ele encontrou? Ele encontrou um corpo mutilado de uma mulher sem os seios, sem as orelhas, sem os lábios, sem os dedos e sem a língua. Então vocês imaginam, né, o choque que esse homem não deve ter tomado. Eu imagino até que deve ter sido uma coisa muito surreal, porque não sei se é fato, tá? Aí meus amigos ouvintes, biólogos, veterinários, afins, confirmem, mas até onde eu sei, cavalo foge do cheiro de sangue, deixa o cavalo amedrontado, né? Ele tende a sair de perto do cheiro de sangue e não ir na direção de uma cena de crime sanguinolenta, né? O que só traz um aspecto sobrenatural a mais para essa história, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, o que acontece no começo, né? Ele não sabia quem era, assim, ele só ficou horrorizado. E no que ele estava olhando, ele foi abordado por uma mulher escravizada fugida, que estava escondida numa mata próxima e ouviu o barulho do cavalo. E ela contou para esse cavaleiro que ela testemunhou toda aquela cena e que ela conhecia, reconhecia no caso, né, não sei se ela conhecia realmente ou se ela conhecia de vista, porque era uma cidade muito pequena, mas ela reconheceu tanto a vítima quanto o algoz, o autor do assassinato. Então ela informou esse cavaleiro que o corpo era o da jovem Ana Rosa Carvalho Bastos, de apenas 20 anos,
e que o assassino dela era o seu marido, surpreendendo aí, né, um total de 0 pessoas, infelizmente. E o marido dela era o Francisco Carvalho Bastos, conhecido como Chicuta. Ele era um influente carreiro com idade entre 40 e 45 anos. Caso alguém esteja se perguntando, como eu fiquei quando eu fui pesquisar para fazer esse roteiro, o que é um carreiro? Segundo o dicionário, é um homem que conduz um carro de bois. Parando para pensar que o transporte naquela época era basicamente cavalo e carro de bois, né? Era uma profissão que tinha um relativo prestígio e, ao que tudo indica, ele tinha uma boa condição financeira, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E para entender por que esse crime medonho aconteceu e as repercussões que esse crime tem até hoje, principalmente para a população de Botucatu, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. A Ana Rosa, ela casou com o Chicuta quando ela tinha só 15 anos. E era o segundo casamento dele. As informações sobre a primeira esposa do Chicuta, elas se perderam ao longo da história, tá, gente? As minhas fontes, eu esqueci de falar, desculpa, estão todas aqui embaixo na descrição do episódio. Eu não achei nada que falasse quem ela era e por que o casamento acabou. Ao que tudo indica, ela também não sobreviveu ao casamento, infelizmente. E infelizmente o nome dela se perdeu. Bom, a Ana Rosa e o Chicuta viviam em uma fazenda, na região que hoje corresponde à cidade de Avaré. E como vocês podem imaginar, né, obviamente não era um casamento feliz. O Chicuta era extremamente ciumento, extremamente violento. Basicamente, era uma relação insustentável para Ana Rosa, coitada. Eu imagino como deve ser tenso você. Um parênteses, a Ana Rosa ela era de Botucatu, então ela saiu da cidade dela para ir morar em Avaré, então ela estava sozinha numa cidade desconhecida, com 15 anos, apanhando de um cara abusivo. É uma situação extremamente difícil, extremamente complicada, principalmente considerando uma menina tão nova. E ela decidiu que era preferível ela levar uma vida incerta do que permanecer naquela situação. E o que ela fez? Ela pediu a ajuda do Honorato, que era um homem escravizado que trabalhava na fazenda. E o Honorato, que presenciava as surras que ela tomava e a forma como ela era tratada, ele ficou com pena da Ana Rosa e decidiu ajudar ela a planejar uma fuga. O que eles fizeram? Eles esperaram o Chicuta viajar a trabalho e o Honorato aproveitou esse momento, né, de ausência para roubar um cavalo da fazenda e para levar a Ana Rosa com ele até Botucatu, a cidade mesmo, voltar para a cidade dela. Porque lá ela tinha uma tia que era costureira em um cabaré local. O plano era qual? A Ana Rosa ia ficar um tempo escondida com a tia, ia esperar o momento oportuno para ela conseguir fugir para o sul do país. Por que o plano era ela ir para o sul? Porque até onde eu entendi, pelo que eu pesquisei, o Chicuta, ele era extremamente influente nas regiões que faziam parte da rota dele como carreiro, que correspondiam basicamente ao sudeste e ao centro-oeste do Brasil. Mas o sul não estava nas rotas dele. Então, no sul do país, ela conseguiria escapar da área de influência dele e, consequentemente, começar uma vida nova do zero. O começo do plano deu certo, eles conseguiram escapar, eles conseguiram chegar no cabaré da tia, que a tia trabalhava, e o Honorato volta pra fazenda, na esperança de que o Chicuta não vá perceber, tipo, não vá saber o que aconteceu e não vá desconfiar dele, né. Entretanto, o Chicuta volta, ele obviamente percebe que a Ana Rosa não tá lá, e ele começou a interrogar todos os funcionários da fazenda. E como sempre, sempre tem alguém que conta, né, que sempre tem um X9, sempre tem. Algum X9 falou pra ele que o Honorato tinha sido visto selando 2 mulas e ajudando a Ana Rosa a montar numa dessas mulas e saindo com ela mata dentro. O Honorato já começa a ficar louco aí, gente. Ele chama o Honorato pra ajudar ele num serviço do campo. O Honorato não tem muita escolha, porque ele trabalhava lá, né, ele era obrigado a trabalhar lá, porque ele era escravizado. E no que eles chegam nesse mato trilheiro vazio, o Chicuta ameaça ele com uma faca no pescoço, falando que ele tem que contar aonde a Ana tá, senão ele vai cortar a garganta dele. O Honorato conta,
E mesmo assim, como eu imagino que vocês, devem ter imaginado também, né, tipo, surpreendendo um total de 0 pessoas, ele corta o pescoço do Honorato mesmo assim, e ele tá tão pistola que ele chega a decapitar o Honorato. Bom, depois disso ele enterra o Honorato ali mesmo e vai pra Botucatu atrás da Ana Rosa. A princípio, ele foi até lá e tentou arrancar ela do cabaré à força, também surpreendendo um total de 0 pessoas, eu imagino, porque sendo essa pessoa péssima que ele é, assim, eu imagino que a primeira coisa que ele ia fazer era realmente ir lá e tentar acabar com tudo na porrada e na violência. Pois bem, ele foi impedido de fazer isso pela dona do cabaré. O nome dela é Fortunata Jesuína de Mello. Ela era a mulher mais influente da cidade. Ninguém mexia com a Fortunata. Então a Fortunata falou: "Não, você não vai entrar". Ele não ia entrar. Fim de conversa. E aí, o que que ele fez? Ele bolou um plano. Essa parte me deixa triste, mas vamos que vamos, vamos seguir. O que que ele fez? Ele contratou 2 capangas. O primeiro se chamava José Antônio da Silva Costa, conhecido como Costinha. E qual que era o papel do Costinha nesse plano? Era se aproximar da Ana Rosa e conquistar a confiança dela. O Costinha era um cara que ele vinha de uma família muito boa, ele tinha muita grana e ele era muito apresentável, assim, pelo que falam. Sabe cara de menino rico? É, esse era o Costinha, ele tinha boas maneiras, sabia falar, sabia conversar, era um cara educado, então a ideia era ele ir conversando com ela, ganhar a confiança dela e falar pra ela que ele conhecia uma comitiva de tropeiros que poderia levar ela para o Paraná. Assim, sei lá, bom, enfim. O segundo capanga, o nome dele era Hermenegildo Vieira do Prado, e o apelido dele era M Minigirdo. Ele já vinha de uma classe social mais humilde, porque ele era filho de escravizados. A parte do Minigirdo era para ser a parte de capanga mesmo, a ideia era ele ajudar o Chicuta a capturar a Ana Rosa, e vocês devem estar se perguntando como eu fiquei: "Nossa, por que ele precisa de uma pessoa para ajudar ele a capturar ela, né?". Vocês vão saber por quê, logo menos. E infelizmente o plano dele deu certo, tá gente, a Ana Rosa confiou no Costinha, ela achou que era uma coincidência maravilhosa, que era um sinal divino, ela conheceu uma pessoa tão gentil, que conhecia tropeiros que estavam indo exatamente para onde ela precisava ir para recomeçar a vida, e em 21 de junho de 1885, ela seguiu com ele, achando que ela iria para o Paraná. O que acontece? Em vez de levá-la para o Paraná, ele parou na região do rio Lava-Pés. O Chicuta e o Minigirdo, gente, tô com muita dificuldade de falar. O Chicuta e o Minigirdo estavam escondidos no meio do mato, e no que eu não sei que desculpa ele deu, tá, essa informação eu acredito que também se perdeu na história, porque não tá em nenhuma das minhas fontes. Ele inventou alguma desculpa pra parar com os cavalos naquela região, penso que porque tinha um rio ali perto, ele pode ter falado que os cavalos precisavam beber água, alguma coisa assim. Eu sei que no que eles param lá, sai o Minigirdo. Ai gente, sai o mini sai o Minigirdo e o Chicuta do meio do mato e eles capturam a Ana Rosa. De acordo com a mulher que testemunhou o crime, a Ana foi puxada do cavalo pelo Chicuta, o Chicuta a despiu e com a ajuda do Minigirdo, agora eu consegui, arrastou ela para um descampado. E agora eu quero dar mais um alerta de gatilho, porque eu vou dar mais algumas descrições gráficas que não é legal, gente. Então, se você também não quer ouvir, se você não tá nessa pegada mais gore hoje, pula mais ou menos 1 minuto de vídeo, se você quiser, né, antes de eu voltar a contar o que acontece depois. Pois bem, e aí, gente, eu também quero deixar claro que as minhas fontes divergem um pouco. Algumas fontes dizem que o Costinha e o Minigirdo estavam no local. Outras falam que o Costinha não estava. Outras falam que o papel do Costinha era só levar ela até ali e ir embora. Eu não tenho certeza de qual é a informação correta, tá? Vocês vão saber um pouquinho mais tarde por quê.
E o que acontece? Ela foi imobilizada, enquanto o Chikuta arrancou um pedaço da bochecha direita dela. Depois de cortar a bochecha direita, ele cortou as orelhas, os lábios, o nariz, os dedos, os seios e depois ele foi para as pernas e os órgãos internos. Ela estava viva durante todo o processo, tá? Não só viva, como consciente, porque a testemunha fala que escutava os gritos dela. Tinha horas que ela só gritava e horas que ela gritava e rezava enquanto tudo isso acontecia, tá? Eh, Depois de um tempo que parecia uma eternidade, ele acabou cortando a garganta dela pra parar de ouvi-la gritar. E não satisfeito, ele pegou a faca que ele usou pra cortar a garganta dela e enfiou até o cabo no coração dela. E deixou ela ali, como se ela não fosse nada. E foi embora. E, assim, como se tudo isso por si só já não fosse extremamente triste e extremamente revoltante, eu já quero avisar vocês que fica pior. Por quê? Depois que isso aconteceu, a gente volta, né, pra história que eu falei no começo do cavaleiro que estava passando pela região no dia 22, né, no dia seguinte, que foi inesperadamente guiado pelo cavalo pra cena do crime, e lá, além do corpo, ele também encontrou pedaços de roupa, ele encontrou sapatos e carne pedaços de carne ensanguentados, né. Enfim, tudo isso aconteceu que vocês já sabem. E assustado e amedrontado, depois que ele ouviu tudo que a mulher tinha contado pra ele foi direto pra vila de Botucatu pra avisar a polícia. E a notícia correu pela cidade, gente, que nem incêndio, assim, porque quando o corpo foi trazido pra delegacia, ele chegou coberto por um pano, mas o pano inteiro estava vermelho de sangue. O sangue foi ela estava tão retalhada que quando o pano branco chegou na vila, ele já não era mais branco, ele era inteiro vermelho. Então, primeiro a população da cidade ficou curiosa com o que era aquilo e depois quando eles ficaram sabendo o que de fato aconteceu, o sentimento geral era de indignação. Aconteceu um julgamento, e o julgamento foi absolutamente revoltante. Por quê, gente? Porque o Chikuta, ele foi absolvido por ter alegado legítima defesa da honra. É, e aí, para a gente entender um pouco melhor o que é essa legítima defesa da honra, eu peguei um trecho de um artigo do Jus Brasil, que é intitulado Afinal, o que é legítima defesa da honra? E eu vou ler um trecho desse artigo que explica esse princípio legal que, infelizmente, esteve presente na nossa legislação por tanto tempo, né? E aí, se vocês quiserem ler o artigo inteiro depois, ele tá nas minhas fontes aqui embaixo também. Vamos lá. A tese de legítima defesa da honra relacionada aos casos de infidelidade conjugal era comumente utilizada tendo como base o artigo 27, parágrafo 4º do Código Penal Republicano de 1890, que previa não ser criminosos os que acharem-se em estado de completa privação dos sentidos e de inteligência no momento do ato do crime. O Kleber Masson ensina que, com base nesse dispositivo legal, os passionais eram comumente absolvidos sob o pretexto de que, ao encontrarem o cônjuge em flagrante adultério ou movidos por elevado ciúme, restavam privados da inteligência e dos sentidos. Tem algumas semanas que a gente fez um caso que fala um pouco mais desses crimes chamados passionais. É o caso da Henriette Caiu, foi a Nath que fez. Se vocês ainda não assistiram, eu recomendo, porque nesse vídeo a Nath explica um pouco o fenômeno sociológico que está por trás da formação desse tipo de lei. O link também está aqui embaixo. E, bom, depois, né, do Chikuta ter sido absolvido, foi a vez do julgamento do Costinha, o Duas Caras, o falciano, né. Por que que eu deixei bem claro lá no começo que a gente não tinha certeza se o Costinha tinha participado ou não do assassinato em si? Porque o advogado do Costinha, e vamos lembrar que ele vinha de uma família rica, alegou que o Costinha não participou do assassinato.
e que a participação dele se limitou a levar a Ana ao encontro do marido. Gente, aí entra aquela coisa, né, o que a gente sempre fala em vários episódios, que a gente que é pobre só se fode, né, porque como ele tinha dinheiro, basicamente não deu nada pra ele. O único condenado, de fato, pelo que aconteceu com a Ana Rosa foi o Hermenegildo, o Minigirdo. Porque ele vinha de uma origem humilde e ele não tinha dinheiro pra pagar um super advogado que ia falar: "Ah, não, não, meu cliente nunca esteve lá, nada aconteceu". Então, só ele foi preso, os outros 2, nada acontece feijoada. Pois bom, vocês estão revoltados? Eu também estou revoltada. Mas agora a gente vai falar de uma parte um pouquinho melhor, assim, que dá, pelo menos pra mim, um pouquinho de consolo. A justiça, como vocês podem ver, obviamente não foi feita no mundo dos vivos, né. Mas pode-se dizer que ela foi feita no mundo dos espíritos, porque os 3 envolvidos nesse crime, eles morreram pouquíssimo tempo depois, e eles morreram de uns jeitos, assim, de umas formas dignas de premonição. Vocês lembram de premonição? A cena do tronco? Pois bem, nunca me saiu da cabeça, mas foram umas mortes bizarras, assim. O Minigirdo foi o primeiro a morrer. A morte dele foi a mais assim, tipo, não foi a mais plausível. O Minigirdo morreu porque ele contraiu varíola na prisão. Ok, é um jeito horrível de se morrer, mas ok. O segundo a morrer foi o Costinha. E olha que bizarro, ele estava cortando uma árvore quando, de alguma forma que ninguém sabe explicar, aconteceu alguma coisa com a serra e a árvore esmagou ele enquanto ele a cortava. Ele foi, tipo, esmagado por uma árvore que ele estava cortando. E o último a morrer foi o Chicuta. E também foi uma morte bizarra. Ele estava consertando o carro de boi em que ele viajava, né, quando do nada, tipo, ele estava embaixo do carro, o carro de boi estava parado, algo aconteceu que ninguém sabe explicar. De repente, uma das rodas do carro começou a se mexer e passou pelo pescoço dele, matando ele degolado. E diz a lenda que foi o espírito da Ana Rosa que se vingou dos algozes dela, matando os 3, pouquíssimo tempo depois do julgamento. Bom, como vocês podem imaginar, esse acontecimento suscitou todo um sentimento religioso na população de Botucatu. Até porque, somado a essas mortes bizarras das pessoas que a mataram, segundo a lenda, quando a Ana Rosa foi sepultada e teve o cortejo, né, até o lugar do enterro, as pessoas que estavam no cortejo falam que elas sentiram um cheiro de rosas exalando do corpo da Ana Rosa. E falam que mesmo depois que o corpo foi enterrado, no extinto cemitério católico de Botucatu, eles ainda sentiam o cheiro ficou no cemitério, o cemitério ficou um tempo cheirando rosas. E eles falam que esse foi o primeiro milagre dela. Por algum motivo, eles não contabilizaram os assassinatos, a vingança dela não foi contabilizada, mas, bom, não sei, eu achei super badass da parte dela fazer isso. Depois desse do que eles consideram, né, o primeiro milagre, muitos católicos na cidade rezavam para que a alma da Ana fosse recebida com clamor no céu, porque ela era uma menina nova, uma menina pura e uma menina que sofreu muito a vida inteira, né. E a partir daí, os fiéis começaram também a fazer preces para que a Ana Rosa ajudasse nas vidas deles. E assim, vários outros, milagres ou graças, né, começaram a ser atribuídos a ela, como cura de doenças e outras coisas. Se vocês olharem, eu vou colocar aqui a foto, atrás do túmulo dela tem várias plaquinhas de pessoas que tiveram uma graça alcançada como agradecimento, né. Ela teve uma capela erguida em nome dela em 1921, no lugar em que o corpo dela foi encontrado, que hoje é o bairro da Coab 1 de Botucatu. E assim como o jazigo dela, a capela é pintada de rosa e é mantida pelos moradores da cidade. Bom, infelizmente a gente tem um problema aí com a Igreja Católica no começo, porque ela não era considerada uma santa pela igreja, né. Então o primeiro padre que rezou missas na capela da Ana Rosa foi mandado embora de Botucatu, porque segundo a diocese eles não reconheciam as graças operadas por ela. Entretanto, depois de uma super pressão da cidade, porque é a santa de Botucatu, a igreja voltou atrás e hoje ela permite que celebrações religiosas sejam realizadas no local.
Em 1957, a dupla sertaneja Tião Carreiro e Pardinho gravou uma música que conta a tragédia dela. A gente não pode pôr a música aqui por motivos de direitos autorais, mas o link dela também tá aqui embaixo se alguém quiser escutar. E aí, gente, eu não sei direito, até se alguém puder me dar um update sobre isso e puder me contar, porque eu achei aqui que no dia de finados de 2012, um grupo de devotos de Ana Rosa começou a recolher assinaturas de visitantes do túmulo para que seja feito um pedido de beatificação para a Igreja Católica. Eu não sei no que deu esse pedido, eu não sei como é que tá, eu sei que esse movimento começou em 2012, mas eu não sei no que deu. Não sei se eles ainda estão tentando, se eles já conseguiram, se não conseguiram. Eu acho que não conseguiram, porque se tivesse, acho que teria alguma notícia, né. E por fim, hoje acontece anualmente em Botucatu, todo o mês de setembro, um festival conhecido como Festa da Capela de Santa Cruz de Ana Rosa, organizado pela paróquia de São Pio X. É um evento que é uma quermesse, gente. Ele reúne programação religiosa e festiva e se divide entre a Capela de Santa Cruz de Ana Rosa e a Praça da Juventude, na Coab 1. Então, assim, até hoje, a Ana Rosa é celebrada por toda a população anualmente. E o Chicuta é odiado por todo mundo anualmente também. Olha só que beleza. Bom, gente, essa é a história da Ana Rosa, que teve uma morte trágica, se vingou depois de morta dos seus algozes e hoje pode virar uma santa brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero pedir desculpa mais uma vez por eu estar sozinha. Eh, não é sempre que a gente faz isso, e a partir de semana que vem volta tudo ao normal, mas foi uma emergência e a gente precisava continuar produzindo, né? Eu achei melhor eu aparecer sozinha do que não ter vídeo. E é isso. Se você quiser estar recebendo sempre novidade do canal, é só se inscrever, curte, compartilha, ajuda a gente a crescer. E lembrando todo mundo que a partir de segunda-feira, amanhã, tem episódio novo no Pátria Amada Podcast, cujo link também está disponível aqui embaixo. Então é isso, gente. Um beijo e nos vemos no próximo domingo, dessa vez com Nath. Tchau, tchau.